Os irmãos da live, Deus abençoe cada um. Pessoal da França que tem nos escutado, pessoal da Holanda, pessoal da África, lá em Moçambique, todo o Brasil nosso aqui. Cada dia eu vejo uma província, uma cidade diferente, né? Graças a Deus temos alcançado muitas vidas. Às vezes a gente olha para as grandes mídias, né? Eu estava vendo uma postagem lá, né? Mas a gente é tão pequeno aqui, mas falando com o irmão, ele falou assim: rapaz, como nossa igreja é próspera, quão abençoado aquele povo, né? E na verdade esse que é o contexto que o Senhor nos deu aqui, né? Uma prosperidade da palavra que tem nos ensinado a pensar, a agir de maneira diferente, a nos posicionar conforme aquilo que o Senhor tem dado para as nossas vidas. Amém? Amém ou não amém? Os irmãos estão dormindo, amém? Opa, teve uns amém no meio aí. Abra comigo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Estou estreando minha Bíblia nova. Ganhei da minha filha de Dia dos Pais. Obrigado, Vi, te amo. A Mel me deu um tênis de Dia dos Pais, que é o bate num quara, né, Mel? Você sabe o que é bate num quara, irmãos? Você lava e a hora que tira do varal, você já põe sem passar. Então não tira do pé. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso de número 8. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, o Tecmonita, chefe dos 3 principais guerreiros. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoída Dodô, que era um dos 3 principais guerreiros, e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram para em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O exército voltou para Eleazar, onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, e em vez disso, derramou como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses
os feitos dos 3 principais guerreiros. Vamos lá para o versículo de número 24, desculpe. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém. Agora o versículo de número 39. E o hitita Urias. Foram ao todo 38 guerreiros. Eu coloquei 38 aqui porque eu escrevi meu nome aqui. Aqui, ó. Vou mostrar. Olha aqui, Cezinha. Está escrito? Eu tenho essas manias, né? Quando eu vejo alguma coisa de família, citando, né? Por exemplo, lá em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, e não existiam homens como esse, eu escrevi o nome da minha família toda lá na Bíblia, né? Contendo na palavra de Deus. E lógico, né? É uma coisa pessoal, e não estou acrescentando nada na Bíblia não, viu, irmãos? Mas eu quero ministrar esta manhã exatamente sobre esses 3 valentes, os 3 principais guerreiros de Davi. É uma história que nós costumeiramente conhecemos, sabemos, nos posicionamos quanto a ela, e eu vejo que é uma pregação muito simples, porque não tem uma revelação específica, algo específico, a não ser aquilo que o próprio texto, ele mostra para nós. Quando nós olhamos aqui para esse momento que eles estavam vivendo ali num vale chamado Refaim, e ele estava numa fortaleza, que era a caverna de Adulão. Aquela caverna de Adulão foi quando Davi fugiu, ele esteve lá, foram adicionados com eles 300 homens. Depois desses 300 homens, se tornaram 450 homens. E eram todos homens problemáticos. Eram homens endividados, homens covardes, homens medrosos. Mas eles se tornaram pessoas que eram da extrema confiança de Davi. E eles acabaram sendo treinados por Davi. Eles acabaram sendo influenciados por aquilo que Davi era. Você olha nesse momento, a tropa dos filisteus, eles estavam acampados ali no vale de Refaim, e Davi nessa caverna de Adulão. Esse texto aqui, provavelmente essa descrição, foi uma guerra que eles tiveram no capítulo 5. Os autores falam assim que aqui é como se fosse uma poesia, uma lembrança que eles estavam falando. Ele não se encaixa no texto histórico, mas ele se encaixa num determinado momento da história. Você olha para aqueles homens, eles 37 guerreiros, Jabezão, Eleazar e Samá, eram os principais guerreiros de Davi. Fale comigo assim, principais guerreiros de Davi. Vou tomar da tua caneca aqui. Quando você olha para eles, eles estavam naquela caverna, eles chegam lá depois da colheita para falar para Davi que eles tinham defendido dos filisteus. Eles talvez fossem prestar um relatório do que estava acontecendo ali naquele momento. Davi conversa com eles tal, e talvez, né, daí é meu pensamento, né? Talvez algum deles tenha falado assim: nós passamos lá por Belém, e lá tinha um grupo de filisteus que estava lá tomando aquele lugar. Daí Davi dá aquele suspiro. Ai, quem me dera tomar uma água fresca, uma água geladinha, lá do poço de Belém, lá daquela cisterna. Só que os historiadores também foram atrás disso. E eles não acharam nenhum poço com águas vivas, nenhum poço em Belém que tivesse algo mesmo nesse sentido. Quando você vai para um sítio, chega no sítio, sempre tem aquela, agora é, como é que chama aquela? Meu Deus, esqueci o nome, que cava, todo mundo cava, poço artesiano, né? Mas antigamente era o poço caipira, né? Que você cavava, né?
E ali não tinha, eles não acharam nem poço caipira e não tinha tecnologia do artesiano. E ali quando eles olham lá, eles conseguiram achar um aqueduto ao sul de Belém. Esse poço ficava a 4 horas de caminhada do Nordeste até Belém. Então, imagine 4 horas, aqueles guerreiros, eles saíram da caverna de Adulão e foram chegar até Belém para pegar a água para Davi. Lógico, é muito bonita essa história. A gente lê o texto, se você quiser ler depois também em Crônicas, ele fala um pouquinho, mas é uma história assim, curta, simples. Mas, irmãos, imagina 4 horas no deserto. Os caras foram 4 horas e voltaram 4 horas. A gente vai para São Paulo hoje, você demora 4 horas de carro, né? Eles foram 4 horas a pé. 4 horas no meio daquele deserto. Talvez fosse à noite, o deserto é frio à noite. Se for durante o dia, o deserto é quente durante o dia. Ali a dificuldade que eles estavam encontrando. Só que tem 2 atitudes claras desses valentes. 2 atitudes assim que eu fiquei constrangido por conta dessas atitudes. A primeira, por amor, eles estavam prontos a morrer por Davi. Aqueles 3 homens, eles amavam a Davi. Aqueles 3 homens, aqueles 3 principais guerreiros, eles tinham um amor por Davi, ao ponto de abandonar a sua alegre vida para dar prazer ao seu amado. Aqueles homens ali, eles não pensaram 2 vezes. Davi deu um suspiro e ele não falou assim: pessoal, vamos reunir uma caravana agora e vamos lá para o poço de Davi, poço de Belém, pegar uma água lá. Não, ele falou assim: puxa, que vontade de tomar uma água fresca ali de Belém. Talvez ele tenha sussurrado, talvez ele tenha falado assim, no meio da conversa, todo mundo ali, né? E ele falou: rapaz, estou com tanta saudade de Belém, estou com tanta vontade de tomar uma aguinha fresca. E talvez ele tivesse uma água, tivesse um cantil ali de outra água, mas aqueles 3 homens ouviram e automaticamente o amor que eles tiveram por Davi, eles não valorizaram a sua vida em detrimento aos perigos, às situações que eles estavam ali. Eles tinham uma devoção, eles tinham uma auto-entrega por conta de Davi. O amor e a aliança que eles tinham por aquele homem que estava guerreando junto com eles, que saía a peleja junto com eles, que tinha ensinado a eles a coragem, a devoção. Aqueles homens ali olharam e falaram: nós vamos pegar uma água para Davi. E não falaram nada para ele, porque o texto não descreve e dá a entender, quando eles chegam com a água, uma surpresa. Dá a entender que Davi falou assim: meu, vocês foram lá? Vocês estão loucos? O que vocês fizeram? Ali naquele momento, nós podemos olhar que o amor com entusiasmo, o amor com ânimo, o amor com admiração, o amor com alento, eles esqueceram deles mesmos. E eles foram atrás daquilo que Davi suspirava, daquilo que Davi desejava. Nós precisamos entender esse tipo de atitude do amor. Daí eu posso pegar aqui o relacionamento casal, né? Eu me entrego por sacrifício à minha esposa, a minha esposa se entrega por sacrifício a mim. Nós podemos falar de pais e filhos, onde o pai, ele tira da boca para dar para o seu filho, onde a mãe tira da boca para dar para o seu filho, o amor. Mas às vezes nós não fazemos isso muito com Jesus. Às vezes quando a gente fala de Jesus, é etéreo, né? Ai, não, eu amo Jesus, ai, Jesus.
mas a gente não tem uma relação pessoal com Jesus. A segunda coisa que me clareou nesse texto aqui foi a disposição que está atrelada ao amor. Porque eu tenho meus pais, minha mãe está me assistindo agora lá, né? Beijo, mãe. Eu tenho meus pais. E é lógico, moram lá em Assis. Mas sair daqui de Marília, pegar um carro, gastar combustível, gastar o próprio situação do carro, os pedágios que tem agora. Qual que é a minha relação de amor com a minha relação de disposição? Eu amo meus pais, mas eu estou disposto a mostrar o meu amor por eles. E assim muitas vezes a gente não tem essa disposição em mostrar. E o amor, ele tem que estar com desejo, tem que estar com a intenção, tem que estar com o objetivo, ele tem que mostrar uma projeção daquilo que você faz por amor. Quando nós olhamos para Davi, ele suspira. E aqueles 3 homens já tinham feito algumas coisas. Jabezão, por exemplo, ele enfrentou 800 homens com uma lança. Ele estava na guerra. Ele poderia vir para a casa dele, podia ter vencido algumas coisas ali, mas ele ficou na guerra, matou 800 homens com uma lança. Tem um texto de Crônicas que fala assim que Jabezão, ele lutou e ele matou 300 homens. Talvez seja um erro de contagem, talvez seja não sei. Mas ele lutou por Davi e ele matou 800 homens. É um feito grandioso. Quando você olha para Eleazar, eu fiquei impressionado porque ele tinha uma espada na mão, ele segurou a espada, e ali a espada, ele lutou tanto, que a espada grudou na mão dele. Eu não sei se deu cãibra na mão dele e ele ficou ali com a cãibra. Eu não sei se, uma probabilidade, o sangue que descia na espada, grudou. Os tendões, musculatura do tendão, e ele ficou com a espada grudada. E eu fico pensando depois, na hora que ele terminou com a espada, e aí Davi, e aí pessoal, como é que tá? E ele com a espada na mão, alguém teve que ir lá ajudar ele tirar a espada, dá pra gente olhar, e tem tanta poesia nesse texto aqui, tem tanta coisa que dá pra gente enxergar, eu não quero ainda entrar, mas a espada está grudada na sua mão. A espada vive grudada na sua mão. Como é que está a tua espada? Ali Eleazar, ele lutou contra aqueles caras, e ele feriu, matou para tomar posse daquilo que era deles. Nós muitas vezes esquecemos disso. E o outro lá, Samar, ele defendeu um campo de lentilhas, sozinho. Ele viu o pessoal chegando, os guerreiros chegando, os filisteus vindo. E o que ele faz? Ele não recua. O texto fala assim que ele não foi para trás, o exército israelita foi embora. E ele ficou ali, e aqueles homens todos, e ele venceu. O amor é demonstrado através da execução. Quando nós colocamos a nossa vida, quando nós colocamos a nossa devoção, quando nós colocamos a nossa disposição, por amor a qualquer coisa que seja, nós temos que demonstrar com as nossas atitudes. Falar que ama Jesus não é suficiente. Nós deveríamos demonstrar a nossa atitude. Nós deveríamos demonstrar com o nosso dia a dia. Nós deveríamos demonstrar mais na prática com essas atitudes. E ali eu quero falar 2 atitudes, ou uma atitude, que nós deveríamos ter.
A exemplo dos valentes, nós estarmos prontos para morrer por Jesus, por aquilo que Jesus suspira. Lógico que o que o Senhor almeja? Ele almeja que nós estejamos com Ele em adoração. Nós estejamos com Ele, com nosso coração servindo completamente a Ele. Quando nós olhamos para esse amor e essa abnegação, essa renúncia, nós muitas vezes esquecemos de nos renunciar. A nossa renúncia, ela ainda não está completa. Lógico, quando chegarmos no céu, chegarmos à presença do Senhor, será completo. Mas é necessário nós entendermos aquilo que Jesus fez. Assim como aqueles homens romperam as fileiras dos inimigos para pegar aquela água. Eu não sei se aqueles inimigos estavam dormindo, não sei se eles foram lá devagarzinho à noite, pegaram água e voltaram. Mas eles renunciaram a si mesmo. Como Jesus renunciou e Ele nos trouxe a água para nós termos a nossa salvação. João capítulo 4, verso 10 até o 14 fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, que há de quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. O 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que nós temos que buscar. Esta é a água que através da nossa renúncia, esta é a água que através de nós buscarmos não a nossa própria condição humana, mas buscarmos aquilo que o Senhor tem para nós. O maior exemplo de renúncia é o próprio Jesus. Deixou de ser Deus, se fez homem, esvaziou-se para que nós tivéssemos esta vida. A renúncia, ela precisa estar num nível mais elevado. Nós precisamos ter uma renúncia mais alta. Nós temos nossos prazeres, nós temos a nossa vida cotidiana, não estou dizendo nada contra isso. Mas quando nós estamos no nosso cotidiano, quanto que ele glorifica a Deus? Quanto que ele exalta o nome do Senhor? Quanto que ele mostra e demonstra o nosso amor de renúncia ao Senhor? Eu preciso trazer isso. E nós temos que olhar não somente para os exemplos, e aqui nós teríamos 3 grandes exemplos de renúncia, mas o próprio Jesus, que ele pendurado naquela cruz, ele amou por aqueles que não amavam a sua vida, mas ele nos amou e se entregou por nós. A renúncia de Jesus, em olhar para nós como um povo pecador, um povo que não tinha condição de ser salvo, a renúncia que ele olhou para nós, falando, mesmo eles sendo miseráveis pecadores, ele se entregou por nós. Quando você olha Mateus capítulo 20, verso 28, o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Jesus, ele veio para nos resgatar, para tirar da nossa posição de conforto, tirar da nossa posição humana, tirar daquilo que nós achamos que é bom para nós, para nos resgatar. E o resgate que o Senhor está colocando nas nossas vidas, não é um resgate humano, mas é um resgate da nossa alma. O nosso corpo vai perecer, mas a nossa alma, ela vai para a vida eterna. E o segundo exemplo é o próprio exemplo de Davi, que quando ele apresentou aquela água como oferta ao Senhor, nós precisamos oferecer a Deus
o que é mais precioso para o nosso próprio uso. A chamada devoção generosa. A devoção generosa, ela vai além daquilo que é o normal. Qual que é a normalidade nossa? Teoricamente, nós deveríamos ter as nossas orações diárias, nossa leitura bíblica diária, nós deveríamos participar das cordas, deveríamos participar da comunhão, fazermos alguns eventos, os 70% das cordas, participarmos uma vez por semana de um culto público. Isso aqui é o normal. Agora, a devoção generosa, ela vai além disso. Ela é a entrega da nossa emoção ao Senhor. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje, mas é a tua entrega. Não, mas para o Senhor eu vou ler. Mas eu não estou com vontade de fazer oração hoje, mas para o Senhor eu vou fazer. Quando nós olhamos para essa devoção, essa entrega, ela precisa ter autossacrifício. O autossacrifício. E daí eu olho para as rotinas religiosas, e as pessoas falam assim, não, para você alcançar determinada coisa, você precisa sacrificar tal coisa. Para você alcançar tal coisa, você precisa fazer uma promessa para ir tal lugar e tal. E sempre tem uma rotina de sacrifício humano. Aquilo que Deus quer é o nosso coração. São as nossas emoções. As emoções que eu não consigo, eu não posso, eu não quero mais. É você entregar ao Senhor. Esse autossacrifício, ele deveria estar comovendo o amor de Deus por nós. Olhar e falar, puxa, valeu a pena o meu trabalho. No final, eu sei, Isaías fala, né? No final, o Senhor vai olhar para nós e falar assim, é o fruto do meu trabalho. Mas hoje nós precisamos fazer isso. Nós precisamos de ter essa entrega na nossa vida. E quando nós entregamos a nossa vida, esse toque de amor, correspondido pelo Senhor, vem para nós. E daí sim, vem um princípio espiritual. A adoração santifica e aumenta o valor da nossa oferta. Se eu falar de oferta aqui, todo mundo já pensa no dízimo, né? Já pensa nas ofertas, a oferta que a gente faz para a África, a oferta que a gente faz lá para Espírito Santo, para MCM, Portas Abertas. Todo mundo já pensa na parte financeira. Também. Tinha um pastor antigo que ele falava, o último a converter do ser humano é o bolso, né? O último a ser convertido é o bolso. Esta oferta, quando nós entregamos ao Senhor, Ele devolve a nós mesmos. Ali em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus fala assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Muitas pessoas estão esquecendo disso. Estão esquecendo de perder a sua vida por causa da causa de Deus. E a causa de Deus, eu digo, não é a igreja das nações, não é esse espaço, mas é a igreja do Senhor. O nosso amor ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções estarem diante do Senhor. Às vezes eu fico olhando, e às vezes durante a semana, a gente chega e fala assim, nossa, hoje já é sexta. Já passou. Né? Faz 15 dias que eu estive aqui com os irmãos. Viajei semana passada, né? O pastor Marcio me abençoou. Semana que vem vamos estar viajando de novo. E às vezes eu fico olhando assim, já passou.
E daí eu fico olhando as minhas leituras bíblicas lá, olhando para ver, será que eu fiz o suficiente? Daí eu tive uma experiência essa semana. Eu fui lá no conselho de pastores. Ele quer pregar, deixa ele pregar, João. Quer pregar? Eu fui no conselho de pastores essa semana e estava não posso falar o nome porque está gravando, né? Estava um missionário lá. Irmãos do céu, meu Deus, ele esteve em 46 países. 46 países, daí todo mundo já pensa, Estados Unidos, Inglaterra. Ele é eu não sei se eu posso falar também na live, mas depois eu conto para os irmãos. Mas ele é um profissional e ele ligou agora, sabe para onde? Lá para a guerra da Ucrânia. Ligou para o secretário de saúde da Ucrânia. Ô, você está precisando de profissional aí? O cara falou assim, estou precisando. Eu trabalho com essa área assim. Tem uma ambulância, me arruma aí uns negócios. Daí o secretário de saúde respondeu, só que os caras que eu preciso que você trate estão todos no presídio. Tudo preso de guerra. Bala entra por aqui, sai por aqui. Bala não sei o que lá. E eu preciso que... Eu falei, não, é isso mesmo que eu faço. Ele contou que ele estava numa escola, ele estava tratando de 2 crianças, tinha umas mulheres lá. De repente a porta da escola, estouraram a porta da escola. E entrou os caras tudo lá e falou assim, daqui, o estrangeiro, dá o passaporte. E ele pegou 2 objetos de ferro e falou assim, quer me levar? Vai, mas eu vou matar 2 na jugular aqui. Enfrentando aqueles homens só para pregar o evangelho. Só para levar Jesus. E ele falou assim que a quantidade de pessoas que têm se convertido é muito grande. Mas ao contrário também. Uma religião está entrando no Brasil e a gente não tem se atentado. E nós ficamos preocupados às vezes com as nossas coisas pessoais, a nossa vida pessoal, o nosso jeitão de ser. E sabe o que aconteceu agora? Ele levou a filha dele junto, a esposa dele com problema de coluna, ele colocou a foto dela lá, a mulher com problema de coluna foi junto, né? 46 países ele tem feito um trabalho excepcional. Eu falei assim, meu Deus, a gente tem feito a obra aqui, né? A gente tem feito. A igreja, ela é uma igreja missionária, é uma igreja que faz diferença. Só que a hora que eu olhei e falei assim, meu Deus, eu liguei para o pastor Kid, falei com ele, falei, que coisa, nós não somos nada, não estamos fazendo nada. Nossa vida está certinha, a gente está de bonitinho. Nós precisamos entender o que significa a entrega total de vida. Nós precisamos entender o que representa de fato esta ação de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 6, verso 38, ele fala assim, dei e lhe será dado, boa medida, calcada, sacudida, transbordante será a medida de vocês. Pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir também. Eu já usei esse texto várias vezes, falando de dízimos e ofertas, né? Usei várias vezes, falando, não, entrega que Deus vai te suprir, etc e tal, o teu dinheiro. De fato, quando nós entregamos uma oferta a Deus, quando nós consagramos ao Senhor, amém, mas aqui é entrega de vida, entrega da tua casa, entrega da tua família, entrega dos teus bens. É você se entregar ao Senhor como aqueles 3 homens. Eles olharam para Davi, eles viram uma necessidade que tinha num suspiro de Davi, e eles rompem aquelas fileiras sem medo nenhum, e eles se entregam ao Senhor.
Assim tem que ser a nossa vida. A nossa maior entrega é a nossa entrega de nós mesmos. Nós nunca somos tão nossos quando nós somos totalmente de Cristo. Porque daí o Senhor que cuida de nós. Aí o Senhor vem a nosso favor. É o Senhor que age na nossa vida. É o Senhor que libera nas nossas vidas. Nós precisamos saber disso. A água do poço de Belém não era mais doce para Davi quando ele derramou ao Senhor, como se tivesse engolido aquela água. Ele derramou, ele pegou aquela água, não sei se ele fez um altar, ou não sei se ele simplesmente derramou ali no pé daqueles homens, mas ele falou assim: eu não vou beber essa água, que essa água representa a vida desses homens. E ele consagra como oferta de libação ao Senhor, ele consagra aquela água como oferta. E quando ele derrama aquela água, será que o coração dele não se encheu? Será que o Senhor não trouxe para ele um resultado interior, que é o que todo mundo busca? Todo mundo busca a tal da felicidade. A felicidade o que é? É o estado de espírito, é interior. A felicidade não é o carro, não é a casa, não é o passeio, não é nada. A felicidade não são bens materiais, a felicidade é interior. Quantos homens nós já vimos testemunhos falando aí dos milionários, falando: olha, estou no final da vida, se eu tivesse uma coisinha a mais para poder comprar um pedacinho de vida a mais, e não tem. As pessoas não têm condição, porque é o interior. Davi, quando derrama aquela oferta, o seu interior ficou saciado. A sua vida ficou saciada. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 25, verso 23, o Senhor diz-lhe ao seu Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quanto tem sido a nossa fidelidade ao Senhor? Quanto tem sido a nossa entrega ao Senhor, ao ponto de falarmos: eu quero entregar a minha vida completamente ao Senhor. Eu dependo somente do Senhor. Quanto tem sido a nossa entrega para recebermos um versículo como esse: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O Senhor almeja e Ele espera isso de nós. João capítulo 14, verso 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, pois não vem nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e Ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a Ele. Nós temos que aprender a amar ao Senhor. Uma entrega maior ao Senhor. Uma entrega diferenciada. Não mais uma entrega comum. Não mais uma entrega corriqueira. Que nós entramos na nossa esqueci de desligar o celular aqui. Na nossa vida comum. Mas nós precisamos ter uma entrega completa ao Senhor. Davi, ele simboliza Jesus, e os valentes simbolizam a igreja. Quanto que a igreja tem buscado e suspirado pelo Senhor? Quanto que a igreja tem buscado e suspirado nessa condição? Davi, ele ofertou o melhor, a água, a vida, o sangue dos valentes. E os valentes entregaram as suas vidas. E a igreja hoje precisa tomar posição. A quem eu servirei? Quem eu servirei? Quando nós olhamos a palavra de Deus, abra comigo Efésios,
capítulo de número 6, verso 10. Efésios 6:10. Texto conhecido. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios, ele é uma carta bem concisa e ele traz muitas doutrinas. Quando você olha para esse texto aqui, ele está falando de batalha espiritual. Nós precisamos entender o contexto que o apóstolo Paulo vivia. Ele vivia nessas guerras. Ele vivia nesse contexto. Ele tinha aquele exército. Ele sabia como que um guerreiro se posicionava. E é assim que nós devemos fazer. Nós esquecemos muitas vezes de trazer a couraça da justiça, vestirmos a verdade, calçarmos os pés com a preparação do evangelho da paz, termos embraçados o escudo da fé, do outro lado a espada do Espírito, e tendo o capacete da salvação. Mas é que ele fala, orando em todo o tempo no Espírito. Nós precisamos de trazer isso. Aqueles homens, eles não conseguiriam vencer se eles não tivessem a presença de Deus na vida deles. Nós não vamos conseguir vencer se nós só tivermos a teoria. Nós não vamos conseguir vencer se nós tivermos somente por alguns momentos aqui como comunidade. Mas nós precisamos de buscar essa presença do Senhor todos os dias. Todas as horas, a presença de Deus tem que estar em nós. Nós precisamos tomar uma posição. A quem eu vou servir? Eu vou servir a Deus ou as riquezas? Eu vou servir a Deus ou o mundo? Eu vou servir a Jesus ou a mim mesmo? Que tipo de posição nós temos tomado? Como têm sido as nossas emoções? O que nós temos colocado diante do Senhor? Essa é a hora de nós falarmos, Senhor, eu preciso de estar envolvido, eu quero ser um daqueles valentes. Eu não sei como é que estão as suas guerras. Se você está com a espada na mão, vem aí defendendo o teu campo de lentilhas. Eu não sei se você está com uma lança, né, vindo aí 800 problemas. Quem tem 800 problemas aqui para resolver? Alguém tem 800 problemas? Consegue numerar? A gente fala assim, não, eu tenho que pagar água, luz, telefone, aluguel, chega nos 15 a gente já para, né? 20 a gente já para. Aquele homem tinha 800 problemas para resolver. Eu quero orar com você esta manhã, para que você, como eu preciso, ter uma entrega total ao Senhor. Nós olharmos o que o Senhor Jesus suspira, o nosso rei. Aqueles homens foram atrás de um rei humano, Davi suspirou, puxa, uma aguinha gelada caía bem. Aqueles homens deram tudo para eles.
O que nós podemos fazer para termos a nossa vida colocada no Senhor? Nós cantamos um cântico aqui hoje que é o Renova-me. E eu vou pedir para você cantar esse cântico. Falar, Senhor, eu preciso ser renovado no meu interior. Eu preciso ser transformado no meu interior. Vamos ficar de pé. É um momento que você precisa ter a tua vida diante do altar de Deus. Eu não sei quanto que você tem entregado ao Senhor. Eu não posso te julgar. Eu não posso te julgar, mas você sabe o teu interior. Você sabe quanto que você tem entregue ao Senhor a tua vida. Quanto que realmente, de fato, os teus dízimos, as tuas ofertas têm feito diferença. Quanto de entrega do teu tempo ao Senhor você tem dado. Se nós partíssemos da premissa de termos o nosso tempo ao Senhor, são 2h40. Quanto que nós temos entregue ao Senhor? Qual que tem sido a tua verdade? Será que se o Senhor te chamar para ir lá para Albânia, ir lá para Moçambique, ir lá e falar assim, ó, libera tudo aí, libera a tua casa, libera a tua família, entrega tudo. Será que se hoje, se Deus tocasse no teu coração e falar assim, ó, entrega o teu carro, entrega a tua casa. Sabe aquela poupança que você tem, aquela aplicação, aquela grandona desse tamanho assim? Entrega tudo para a obra de Deus. Quanto será que nós estaríamos disponíveis? Quanto será que nós enfrentaríamos homens com metralhadoras na mão? Enfrentaríamos homens que só podem andar de carro blindado? Quanto que nós enfrentaríamos esses? Eu fiquei muito constrangido essa semana. Fiquei muito constrangido. Porque a gente sempre conhece os missionários de ouvir falar, né? A gente sempre ouve as histórias, o pastor gosta muito de biografia, falando, né? Mas eu me senti assim, ó, um grãozinho de terra diante daquele homem, e pior, 60 anos de idade, inteiro. Feche os teus olhos, irmãos. Fala com o Senhor. Pergunta para Deus quanto que tem sido a tua entrega para Ele. Pergunta para Ele. Deixa Ele falar o teu coração. Deixa Ele falar o teu coração. Você está se entregando à religião ou está se entregando a Jesus? Você está se entregando de fato à religião, a um clube social, que você tem que estar aqui porque é domingo? Está entregando porque você tem um cargo na igreja? Pergunta para o Senhor, quanto que eu preciso entregar mais? Se hoje fosse o dia que Jesus estivesse julgando a tua vida, Jesus estivesse olhando para você e falando assim, olha, hoje é o dia de pesar na balança. Hoje é o dia de pesar na balança, e você vai ser pesado igual os missionários estão sendo pesados. Quanto que você tem feito? Meu Deus. Oh Senhor. Oh Espírito de Deus. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, muda a nossa história, Senhor. Esta manhã nós precisamos de entregar mais. Eu preciso me entregar mais a Ti, Senhor. Espírito Santo, derrama, Senhor, a Tua palavra sobre nós. Senhor, nós precisamos de ver, Senhor,
Como aquele homem, Senhor, teve a espada grudada na mão, Senhor. Gruda a tua palavra na nossa vida, Senhor. Gruda a tua palavra sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Senhor, Jabezão matou 800 homens com aquela lança. Senhor, nós temos tantos problemas e nós não conseguimos vencer, Senhor. Ensina-nos a entregar os nossos problemas em tuas mãos. Ensina-nos a entregar, Senhor, em tuas mãos, Pai. Oh, Espírito de Deus. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. As tuas dores emocionais, as tuas dores físicas. Senhor, renova, Pai. Tira, Senhor, todo o mal da nossa vida. Tira de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Vem sobre nós. As minhas feridas. Eu quero ser Senhor, renova-me. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, nós queremos ser, Pai, totalmente teus. Senhor, eu quero entregar totalmente a minha vida a Ti, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque aqui, Senhor, mais e mais homens e mulheres que desejem isso. Nós não estamos em busca de ouro, bens, riquezas, mas nós estamos em busca da salvação da nossa alma, Pai. Senhor, se precisar romper fileira de inimigos, Senhor, se precisar lutar pelo teu reino, Senhor, se precisar lutar para buscar a água viva de Jesus, ensina-nos a sair da nossa passividade. Ensina-nos, Pai, a sermos guerreiros do Senhor, preparados, cheios com teu Santo Espírito, cheios com a tua verdade, com a tua salvação. Senhor, muda a nossa história, Senhor. Senhor, muda a nossa história, muda a minha história, da minha casa, da minha esposa, das minhas filhas. Senhor, do meu genro, do meu neto. Muda a história dessa igreja, Pai. Senhor, que os corações aqui, Senhor, todos nós, tenhamos o Senhor em primeiro lugar. Que tudo que nós fizermos, seja comer, seja beber, Senhor, se qualquer coisa nós fizermos, seja para que o teu nome seja glorificado. Seja para que a tua palavra seja exaltada. Senhor, seja para que o Senhor transpareça em nós a tua glória. Que as pessoas vejam em nós as bênçãos que o Senhor tem derramado, mas elas saibam, o Senhor os abençoou, o Senhor os fortaleceu. Em nome de Jesus, Pai, salva-nos, salva-nos de nós mesmos, salva-nos dos nossos pensamentos maus, salva-nos nossos sentimentos humanos, e coloca, Pai, o poder do teu Santo Espírito em nós. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.